E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Um, Estamos aqui de novo para outro vídeo e eu pensei em explicar hoje as vendas na Nasdaq que ocorreram na sessão da manhã de Nova York. Este é um exemplo usando o modelo de venda de formador de mercado de ICT e a teoria trimestral pelo Trader Day no Twitter. Para começar, vamos analisar o Nasdaq e o S&P 500 do nosso gráfico diário. E a primeira coisa que queremos reconhecer aqui é que estamos em um fluxo de água claramente e obviamente baixista. Você pode ver que desde o início do quarto trimestre, em 2 de outubro, continuamos em tendência de queda para os reservatórios de liquidez do lado da venda. O que eu realmente queria focar essa pequena área de preço deste desequilíbrio de volume baixista diário e vamos dar uma olhada mais de perto nisso. E agora o que podemos ver aqui, o que podemos ver são as velas diárias do S&P 500 e do Nasdaq, que os corpos das velas permanecem dentro do PDA, certo? Então, estamos agindo e tratando como resistência. Então, como estamos mantendo um fluxo de ordens baixista, ainda vou continuar procurando entregas do lado da venda e qualquer tipo de vendas que apareçam. Mas para capitalizar em qualquer movimento em particular, precisamos usar o calendário econômico como nosso. Notícias impulsionam o mercado com injeções de volatilidade. Então, entendendo que esta semana tem a coletiva de imprensa do Comitê Federal de Mercado Aberto e os dados de emprego fora do setor agrícola, estou entendendo que esta semana provavelmente será semana de negociação de baixa probabilidade, porque temos dois grandes eventos de notícias de alto impacto no calendário econômico. Estou antecipando, criando a oportunidade de ser muito escassa em relação à busca de configurações de alta probabilidade. Então, quando vou estar procurando por qualquer oportunidade, as saídas serão sempre objetivos alcançáveis facilmente e eu não vou procurar por grandes reservatórios de liquidez externa, não. Então, hoje tivemos notícias às 8h30 da manhã, que foi o índice de custo de emprego, trimestre a trimestre. E tivemos a confiança do consumidor CB às 10 horas. Mas vou me concentrar nas 8h30, breve de notícias. No entanto, avançando para nosso gráfico horário, o Standard Poor's 500 e o Nasdaq. Eu marquei o desequilíbrio de volume no diário aqui para o S&P 500 e o desequilíbrio de volume está aqui no diário para o Nasdaq. E como você pode ver, estamos dentro daquela matriz PD de tempo mais longo no Nasdaq, mas não estamos dentro dele no S&P 500. Mas eu também notei algo que o S&P 500 está fazendo uma máxima maior comparado ao Nasdaq, que está fazendo um máximo mais baixo. Então, minha primeira indicação agora é que já vejo que há fraqueza no Nasdaq. Então, o mercado está dando sinais para nós mostrando isso. O Nasdaq está fraco e o ativo mais fraco comparado ao S&P. Então, automaticamente sei que estamos dentro de um PDRA de tempo maior e o gráfico horário está mostrando divergência SMT dentro desse período de tempo mais longo, certo? Então, se eu vou olhar por pouco tempo, meu foco será na Nasdaq. Então, apenas observando o Nasdaq agora no nosso gráfico horário, vou observar e anotar qualquer poço de liquidez. Óbvio que posso mirar e meu primeiro desenho e o que meus olhos estão vendo são os baixos de Londres, o que será o nosso alvo para entrega pelo lado vendedor. Agora descendo para o nosso gráfico de 5 minutos, porque estamos fazendo alinhamento de tempo diário para 1 hora para o gráfico de 5 minutos. Eu marquei como fora do o novo motorista que aconteceu às 8h30 da manhã. E o fator decisivo que aconteceu foi o que nos levou a uma queda às 8h30 da manhã, quando estávamos na nossa fase de manipulação dos ciclos de 90 minutos da teoria trimestral do dia. Mas uma coisa que notei foi o índice Dow, que eu tenho marcado bem aqui. Observe como ele está fazendo mínimos cada vez mais baixos aqui, mas o Nasdaq continua fazendo máximos mais altos.
no segundo trimestre da teoria trimestral do dia. Então, o preço subiu, os altos do primeiro trimestre e depois movidos para baixo por nosso impulsionador de notícias às 8h30. Então, estamos acumulando o máximo de confluências que podemos para nos dar essa confirmação e confiança. Ter o viés de venda para o nosso alvo de liquidez do lado da venda, né, do ponto mais baixo de Londres, enquanto também estamos no nosso PDR de tempo maior. Agora mesmo, o que eu vou procurar aqui está com preço para fornecer uma entrada curta às 9 horas durante o início do terceiro trimestre. Distribuição e, como você pode ver aqui, à medida que o preço rompeu a estrutura, tivemos nosso impulsionador de notícias, tivemos SMT nos picos com EGM aqui, e tivemos SMT nos picos com ES aqui, enquanto dentro do nosso PDRA é de tempo maior o desequilíbrio de volume diário. Tivemos um recuo para dentro, prêmio deste balanço M5, marcando a última vela de fechamento para baixo, do movimento da perna de manipulação, criando um bloco de quebra baixista que nos deu nossa entrada exatamente às 9 horas. Eu coloquei minha entrada no bloco de rompimento e coloquei minha perda de parada no bloco de rompimento. A caçada de stop alto que aconteceu durante o segundo trimestre. E estou confortável com isso, sendo minha ordem de parada, porque foi um stop. A parada forçada que aconteceu durante a manipulação do segundo trimestre proporcionou deslocamento e retorno ao prêmio daquela balançada M5. Com as confluências acumuladas de SMT com EGM e SMT com IS nos máximos dentro daquele PDR hit de prazo mais longo. E o resultado foi simples e suave. Quando o preço recuou para dentro do bloco de interrupção, ele respeitou. E depois, 9h30. A abertura das ações proporcionou um leve movimento de judô para cima, retocando o bloco de interrupção, alcançando o prêmio daquele movimento M5, então nos deu velocidade. Ao limiar médio foi respeitado pelos corpos das velas e ele nos deixou bem no Southside Liquidity Pool, London Lows, durante o terceiro quarto dos ciclos de teoria Corley de 90 minutos. E eu tenho uma transmissão ao vivo, gravação de nós no meu Discord, pegando isso ao vivo e apontando, assistindo passo a passo. A atitude está caindo do disjuntor, o que é bom. Eu só espero que a gente caia daqui e depois talvez tenha uma segunda onda de distribuição em algum lugar. Eu esperaria isso mais ou menos na abertura do mercado de ações. E então, o Jornal das 10 continua... Sim, acho que subiu tudo até aqui e agora vai cair. Parece uma oscilação de Londres para a abertura de Nova York. Então, sim, máximo do SMT também. Se a gente romper para baixo, não vejo por que não podemos atingir as mínimas de Londres hoje. Eu gostaria de ver esse espaço horário sendo negociado, pelo menos para IS ou NQ, e se conseguíssemos negociar através disso, e feche abaixo dela. Então teremos os baixos de Londres, conforme eu desenho. A Nasdaq estava curta demais, mas tínhamos o SMT horário no pico. Parada M5, movida para baixo, e então temos, com a distribuição ocorrendo às 9 horas durante nosso ciclo trimestral de 90 minutos, sopa total acontecendo durante a manipulação, parcial sendo em 14.380. Legal. E você pode chegar bem abaixo disso e fechar esse intervalo de 5 minutos. Seria tão bom. Lá vamos nós. Não. Ok, alcançamos o gap horário. Acabamos de ter 2 desvios padrões evaporados. Sim, assim que ele chegar, mas eu já vendi muito. NASA foi o que mais vendi a descoberto. Vamos... Nossa, isso foi tão estranho. Começando a nova semana. Boa jogada, boa jogada. Eu tirei tudo de 2/5 desvios padrão. E agora não me importo com mais nada pelo resto da semana. Ah, sim, essa era a principal. Não era o fato de realizar uma operação vencedora, era fazer uma droga de operação e acabar logo com isso. Me sinto muito melhor. Sim, eu sabia que ia ter outra entrada além da original que você tinha. Eu simplesmente sabia que às 9h30 iam fazer alguma coisa. Estava em perfeito alinhamento com a teoria Kiheli também. Vamos lá. Baixas de Londres, baixas de Londres, baixas de Londres.
Aí, boom. Olá, tá bom. Vamos encerrar por hoje.